Parem agora. O que está sendo carregado no seu coração nesta sexta-feira não é um aviso de derrota, é o anúncio de que você já atravessou a parte mais pesada da batalha e ainda não percebeu que a porta mudou de lado. Você não está aqui por acaso, e eu vim falar diretamente com você. Você tem sustentado um peso que ninguém ao seu redor vê com clareza. Você continua sorrindo em alguns lugares, continua respondendo mensagens, continua cumprindo o que precisa ser cumprido, mas por dentro existe um cansaço que não nasceu hoje e nem foi produzido pela semana. É um cansaço antigo, o tipo de cansaço que aparece quando a alma já entendeu algo antes da mente conseguir nomear. Há uma pergunta silenciosa em você. Talvez ela tenha vindo enquanto você olhava para as mesmas contas, os mesmos atrasos, as mesmas conversas sem fruto, os mesmos caminhos que pareciam prometer e depois fechavam. Talvez ela tenha vindo quando você se perguntou em voz baixa por que tanta luta ainda mora na borda dos seus dias. E eu preciso dizer isso com calma. Você não está sendo esquecido. Você está sendo confirmado. Fique comigo, porque até o fim desta mensagem você vai reconhecer os sinais que não eram confusão. Vai enxergar o padrão que vinha se repetindo sem seu consentimento. Vai entender o que Deus estava fazendo por trás do silêncio e vai receber uma palavra que não veio para animar por alguns minutos, mas para selar algo dentro de você. Você vai sair daqui mais lúcido, mais firme e mais em paz do que entrou. Não foi esta mensagem que encontrou você por engano. Foi você que foi conduzido até ela, no momento exato em que a sua alma já não suportava mais interpretar tudo sozinha. Há encontros que não acontecem por agenda humana, acontecem por despacho do céu. E quando isso acontece, a palavra não chega para impressionar, chega para reconhecer. Tem algo acontecendo com você há algum tempo, e talvez você tenha tentado chamar de fase, de ansiedade, de excesso de responsabilidade, de mudança de rotina. Mas o que está acontecendo é mais profundo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você, sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais, viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. É mais profundo do que isso. Você tem vivido sinais, e sinais verdadeiros não vêm para assustar você, vêm para alinhar você. Você acorda em horários estranhos, e por alguns segundos parece que existe uma presença de atenção no quarto, como se o silêncio tivesse ficado mais denso. Você olha para o relógio e vê sempre marcas repetidas, como se o tempo estivesse falando numa língua que você ainda não aprendeu a traduzir por inteiro. Você entra em conversas antigas e percebe que aquilo que antes parecia suficiente agora soa vazio. Não porque tudo ficou ruim, mas porque você cresceu demais para caber no que antes bastava. E talvez tenha sido justamente isso que começou a mexer com você por dentro.
O que antes preenchia, já não preenche. O que antes distraía, já não distrai. O que antes parecia caminho, hoje parece corredor estreito. Isso não é frieza. Isso é deslocamento. Isso não é perda de fé. Isso é calibração. Você também percebe como, em alguns dias, o seu peito fica apertado sem motivo aparente, e em outros dias, uma paz estranha entra de repente no meio de tarefas comuns, como se algo estivesse se reorganizando sem pedir licença. Há momentos em que você se sente mais sensível, mais atento, mais incapaz de fingir, e isso tem um propósito. O céu não desperta sensibilidade em você para te tornar frágil. Desperta para te tornar verdadeiro. E existe ainda aquele tipo de repetição que quase ninguém consegue explicar. Pessoas que somem quando você precisa de clareza, portas que se fecham no instante em que você pensava que estavam quase abertas, pequenas confirmações chegando por vias diferentes, como se a realidade estivesse colocando a mesma palavra diante de você por ângulos variados. Você não está imaginando tudo isso. Você está sendo chamado à atenção. O que muitos chamam de pressão, você tem vivido como interrupção. O que muitos chamam de atraso, você tem vivido como suspensão. O que muitos chamam de excesso de pensamento, você tem vivido como convocação. E aqui está a verdade que precisa ser dita sem medo. Essas coisas não são provas de abandono, são provas de transição. Respire comigo por um instante. Deixe isso descer para o lugar mais cansado do seu interior. O que parece instável talvez seja apenas o momento em que Deus está tirando o nome antigo da sua estação. Se pelo menos uma dessas coisas tocou você, se em algum momento dos últimos dias o seu corpo reconheceu o que a sua mente ainda tentava explicar, escreva 888. 888 é a marca do transbordo. O sinal de que algo está deixando de ficar contido e começando a obedecer ao que foi confirmado. Escreva 888 e depois volte para mim, porque há algo abaixo desses sinais. E quando você vê o que está debaixo deles, tudo começa a fazer sentido. Abaixo desses sinais existe um único padrão. E talvez seja esse padrão que mais tenha cansado você sem que você percebesse. Você tem tentado sustentar o que já não responde. Você tem insistido onde a vida já retirou a resposta. Você tem continuado a puxar cordas que, em algum nível profundo, já não estão presas a lugar nenhum. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você é leal demais ao que conhece. E há uma diferença enorme entre lealdade e alinhamento. A lealdade segura o que foi importante. O alinhamento discerne quando algo apenas parecia importante porque você ainda não tinha visto a verdade inteira. Você tem carregado o hábito de permanecer mais tempo do que deveria em certas situações. Fica mais um pouco. Espera mais um pouco. Explica mais um pouco. Tolera mais um pouco, reza mais um pouco, insiste mais um pouco. E, no entanto, a resposta continua sendo a mesma. A sua força está sendo usada em lugares onde a sua graça já não quer permanecer. Talvez isso tenha aparecido no seu trabalho, onde você faz demais e recebe de menos. Talvez tenha aparecido em uma relação, onde você oferece profundidade e recebe só superfície. Talvez tenha aparecido na sua família, onde você tenta ser a ponte, enquanto ninguém se dispôs a atravessar com você. O padrão é o mesmo em todas as cenas. Você está tentando fazer florescer algo que só sobrevivia por costume. E o pior não é o esforço. O pior é o silêncio depois do esforço. O momento em que você percebe que fez tudo com sinceridade e ainda assim algo não se moveu. Esse é o ponto em que muita gente começa a duvidar de si. Mas eu não vim confirmar a sua dúvida. Vim desmascará-la. Você não estava falhando. Você estava insistindo na porta errada com mãos limpas e coração inteiro.
Você não estava sendo castigado. Você estava sendo redirecionado. Você não estava perdendo terreno. Você estava sendo retirado de uma arquitetura que nunca foi desenhada para sustentar o que Deus colocou em você. Isso explica por que, por dentro, tanta coisa já não cabe. Explica por que você se cansou de certos papéis. Explica por que sua paciência diminuiu para o que é raso e sua sensibilidade aumentou para o que é falso. Quando a alma começa a sair de um padrão antigo, ela não pede licença ao ego. Ela começa a apertar por dentro até que você finalmente ouça. Mas existe ainda uma camada mais antiga e eu preciso levá-lo até ela com reverência, porque a raiz disso não está apenas no que você vem vivendo agora, está em algo que foi formado muito antes de você aprender a chamar de normal aquilo que te diminuía. Pense em uma árvore que cresceu com os galhos voltados para a luz, mas cujas raízes foram forçadas a buscar água em direção estreita, porque o terreno ao redor secou cedo demais. A árvore continua sendo árvore, continua viva, continua dando sinais de vida, mas por dentro houve um remanejamento silencioso, uma adaptação para sobreviver onde não havia abundância. E muita coisa em você foi assim. Você aprendeu a se expandir sem fazer barulho. Aprendeu a resistir sem reclamar. Aprendeu a oferecer presença mesmo quando o solo era duro. Aprendeu a crescer de lado quando não podia crescer para cima. Aprendeu a sobreviver em ambiente que não nutria tudo o que você era. E isso criou em você uma forma específica de existir, forte por fora, retraído por dentro, sempre atento, sempre disponível, sempre pronto para compensar o que faltava ao redor. Ninguém te ensinou isso com palavras, mas a vida ensinou com repetição. Você talvez tenha sido colocado cedo demais, em lugares onde teve que ser maduro. Talvez tenha percebido cedo demais que nem toda casa acolhe. Talvez tenha entendido cedo demais que nem toda voz protege. Então a sua raiz aprendeu a se apertar para não morrer. E o que hoje você chama de personalidade, em parte, é uma antiga estratégia de sobrevivência. É por isso que algumas bênçãos demoram a ser recebidas sem culpa. Quando a terra interna foi acostumada à escassez, receber abundância parece estranho. Quando o coração foi acostumado a se defender, descansar parece perigoso. Quando o espírito foi acostumado a se encaixar, ser livre parece amplo demais. Mas esse tempo acabou, o solo mudou. A árvore que eu estou descrevendo para você não perdeu a vida. Ela apenas foi mantida viva em uma forma menor do que a sua verdadeira capacidade. E agora, o que Deus faz não é arrancá-la com violência, é reabrir a seiva, é devolver fluxo, é fazer a raiz lembrar que ela nasceu para mais do que resistência. Talvez você tenha passado anos sem perceber que o seu modo de se proteger também estava te impedindo de receber. Talvez você tenha confundido vigilância com sabedoria, contenção com maturidade, endurecimento com discernimento. Mas o céu não está confirmando o seu aperto. Está chamando você de volta ao seu lugar original. E aqui está o movimento mais sagrado desta mensagem. A árvore começa a responder de novo, não de uma vez, não com espetáculo. Primeiro há um estremecer. Depois há um retorno de circulação. Depois há um desarmar lento do que ficou rígido demais. E é assim que a vida de Deus volta ao que estava paralisado. Se a imagem dessa árvore tocou um lugar que você não sabe explicar, se você sentiu que algo dentro de você finalmente encontrou nome, escreva: eu vejo isso. Escreva: eu vejo isso. Deixe que a reconhecimento se fixe exatamente onde ele acabou de tocar. Escreva isso e depois volte para mim, porque quando você vê, você para de lutar contra o desenho verdadeiro do que está acontecendo, e a partir daqui o retorno começa. O retorno não é você criando uma nova versão de si pela força. O retorno é você aceitando aquilo que nunca deixou de ser seu em espírito.
Você não precisa construir paz como quem monta uma parede. Você precisa receber paz como quem abre a janela depois de uma noite comprida. Você não precisa inventar valor. Ele já foi colocado em você. Você não precisa fabricar direção, ela já está sendo alinhada diante dos seus passos. Você não precisa provar que merece a mesa. A mesa não é prêmio por esforço, é lugar de pertença. E o que está sendo restaurado em você não é uma técnica, é uma filiação interior. Por isso, daqui em diante o seu sim precisa ficar mais limpo, e o seu não precisa ficar mais claro. O seu coração não foi chamado para continuar se espalhando em todos os lugares. Foi chamado para voltar ao centro. Há uma paz específica que chega quando você para de negociar com o que te drena. Há uma paz específica que chega quando você para de chamar de destino aquilo que apenas ocupava espaço. Talvez você precise aprender 2 movimentos simples. O primeiro é o recolhimento santo, aquele momento em que você fecha a porta interior por alguns instantes para ouvir o que realmente permanece quando o barulho vai embora. O segundo é a escuta limpa, quando você para de responder ao que corre mais alto e começa a responder ao que é mais verdadeiro. Esses movimentos não são fuga, são governo. E governar aqui não significa controlar tudo. Significa cuidar do que foi confiado a você sem deixar que a pressa tome o comando. Significa vigiar o coração sem amarrá-lo. Significa administrar a energia sem se tornar seco. Significa permanecer disponível para Deus sem se entregar novamente ao que só pede de você e nunca te devolve descanso. Você tem sido mais guardião do que percebe. Guardião de promessas, guardião de cargas, guardião de um chamado que às vezes parece maior do que a sua força. Mas a fidelidade não é continuar sangrando no mesmo ponto. Fidelidade também é aceitar a intervenção que reordena tudo por dentro. E é exatamente por isso que esta palavra chegou até você nesta sexta-feira. Não para aumentar sua ansiedade, mas para interromper a sua antiga leitura. Não para te fazer correr atrás, mas para te fazer parar de se preocupar como quem ainda precisa vencer algo que já foi vencido em outro nível. Se alguma parte disso confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu gesto de aprovação ser o seu amém sem palavras, não como métrica, como concordância, como quem reconhece. Isso foi dito corretamente. E há alguém em sua mente agora. Talvez seja alguém silencioso demais. Talvez seja alguém cansado sem conseguir explicar. Talvez seja alguém que trabalha mais do que recebe, carrega mais do que mostra e mantém um semblante firme enquanto por dentro pede socorro. Talvez seja alguém que parece forte, mas anda com o coração encostado no limite. Essa pessoa veio à sua lembrança enquanto eu falava, e isso não é acidente. Envie esta mensagem para ela. Não como recomendação, como entrega, como quem leva água a um lugar seco porque percebeu que ali havia sede escondida, como quem entrega uma carta selada que não deveria ter ficado na sua mão por muito tempo. Há mensagens que não foram feitas para ficar presas no ouvido de quem ouviu. Foram feitas para atravessar. Antes que esta mensagem se feche, escreva: Eu sou o escolhido. Não como desejo, não como esperança vaga, como confirmação. O acordo que vem se formando entre o céu e a sua escuta nesta noite precisa sair da teoria e entrar na sua boca, na sua memória e no seu comentário. Escreva devagar. Deixe sua mão dizer o que sua alma já está assentindo. Você é confirmado. Você é sustentado. Você é guardado. Você é conduzido. Você é separado para o que é verdadeiro. Você não vai voltar ao mesmo lugar interno de antes. Você não está sozinho no que acabou de receber. Você está sendo alinhado com uma verdade maior do que o seu cansaço. Agora, em todos os lugares, há outros corações recebendo a mesma confirmação em silêncio.
Há outras pessoas sendo acordadas por dentro no mesmo tipo de instante, sem plateia, sem anúncio, sem alarde. E isso é exatamente o que torna isso real. Não precisa fazer barulho para ser verdadeiro. Está selado. Você já está atravessando o lugar onde a preocupação perde o direito de comandar sua alma. O que eu vou te entregar agora não é um começo novo. É a continuação exata do ponto em que a palavra foi selada e ainda assim precisa descer mais fundo em você. Há uma diferença entre ouvir uma confirmação e permitir que ela entre no osso da sua certeza. E é isso que acontece agora. Você não precisa correr atrás de mais explicações. Você precisa deixar que a verdade se assente onde a ansiedade costumava morar. Porque o que foi dito até aqui não ficou suspenso no ar. Ele entrou no quarto mais íntimo da sua vida. Entrou na parte de você que vigia, na parte de você que calcula, na parte de você que ainda tenta prevenir a dor antes que ela chegue. E essa parte de você, tão cansada de antecipar tudo, finalmente pode descansar um pouco. Você não precisa continuar negociando com o medo. Você não precisa continuar dando ao medo o nome de prudência. Você não precisa continuar chamando de discernimento aquilo que muitas vezes é apenas exaustão tentando controlar o próximo passo. É por isso que a sua sexta-feira não termina em tensão. Ela termina em reconhecimento. O tipo de reconhecimento que não faz barulho, mas muda a postura por dentro. O tipo de reconhecimento que faz você respirar diferente. O tipo de reconhecimento que faz o coração parar de correr na frente da mão de Deus. Há dias em que a preocupação tenta parecer zelo. Há dias em que ela tenta parecer responsabilidade. Há dias em que ela tenta parecer maturidade. Mas quando a luz de Deus entra, você percebe que ela só estava ocupando o lugar da confiança. Não havia sabedoria no aperto. Havia medo de perder o que ainda não foi totalmente recebido. E agora o céu está te chamando para uma ordem mais limpa. Não a ordem da rigidez, a ordem da serenidade, não a ordem da culpa, a ordem da entrega, não a ordem da pressa, a ordem de quem sabe que já venceu porque recebeu uma palavra maior do que o ruído do dia. Você já venceu em espírito o que ainda não se completou na forma. E isso muda tudo, porque quando a vitória começa no interior, a preocupação perde a coragem de fingir que ainda governa. Ela pode até bater na porta por hábito, mas já não tem direito legal sobre o ambiente. Deixe isso entrar devagar. Você não está sendo instruído a criar uma vitória. Você está sendo lembrado de uma vitória que já foi declarada sobre você. Há coisas que não precisam ser conquistadas de novo. Precisam ser lembradas com reverência. E a sua alma sabe a diferença. O que vem depois desta lembrança não é euforia, é alinhamento. Você começa a olhar para a mesma realidade com outros olhos. As mesmas questões continuam existindo, mas não ocupam mais o mesmo trono. O mesmo problema ainda pede atenção, mas já não exige adoração. A mesma espera ainda existe, mas ela não consegue mais definir o valor da sua estação. E isso é importante demais para ser tratado como detalhe, porque a ansiedade enfraquece quando perde o centro. Ela continua passando, mas não reina. Continua sussurrando, mas não decide. Continua tentando, mas não governa. Se essas palavras tocaram justamente a parte de você que tem se mantido em alerta por tempo demais, escreva: eu vejo isso. Escreva exatamente assim, porque a parte que vê já não está dormindo dentro de você. Você pode parar de se tratar como alguém em atraso. Você pode parar de se medir pelo que ainda não aconteceu. Você pode parar de transformar intervalo em abandono. O intervalo não é um veredito. O intervalo é a sala onde Deus trabalha sem pedir aplauso. E há uma graça específica nisso. A graça de não precisar mais interpretar tudo como ameaça. Nem toda demora é negativa. Nem toda porta fechada é rejeição, nem todo silêncio é recusa.
Às vezes, é exatamente o contrário. Às vezes, o silêncio é o único ambiente em que a confirmação consegue amadurecer sem ser misturada com ruído. Por isso, não alimente o espanto. Alimente a confiança. Não entregue seu centro para a oscilação. Não volte a chamar de caos aquilo que está sendo reorganizado. Há uma mão invisível sobre aquilo que parecia disperso demais para voltar ao lugar. E essa mão não falha. Tudo o que você chamou de peso, talvez estivesse servindo como testemunha de passagem. Tudo o que você chamou de demora, talvez estivesse escondendo proteção. Tudo o que você chamou de silêncio, talvez estivesse preparando um sim mais íntegro do que você conseguiria sustentar antes. E aqui está a linha onde a sua preocupação começa a cair por terra. Você já não precisa vencer o que foi vencido por você em outro nível. Há batalhas que terminam antes de ganhar forma visível. Há vitórias que acontecem primeiro no céu íntimo da consciência e só depois se tornam evidentes na estrada. Então, quando o medo tentar voltar pela manhã, lembre-se disto. A vitória não começou quando a prova sumiu. A vitória começou quando a palavra foi confirmada. E a confirmação de Deus não depende do humor do dia. Não depende da velocidade das circunstâncias. Não depende da opinião de quem não viu o que foi feito no secreto. Você já venceu porque foi sustentado até aqui. Você já venceu porque não perdeu a essência enquanto atravessava o desgaste. Você já venceu porque a sua fé não morreu, ainda que tenha sido testada no limite. Você já venceu porque a confirmação chegou exatamente quando a sua alma precisava ouvir que não estava imaginando tudo. E eu preciso te dizer isso com toda a calma que cabe numa verdade forte. Você não está sendo preparado para uma derrota disfarçada. Você está sendo preparado para reconhecer a vitória que já está em movimento. Há um ajuste acontecendo em você agora. Não uma emoção passageira. Um ajuste. Algo está saindo do lugar da pressão e indo para o lugar da confiança. Algo está saindo do lugar do controle e indo para o lugar da entrega. Algo está saindo do lugar do medo e indo para o lugar da presença. E quando isso acontece, até o seu silêncio muda. Você para de responder a tudo de imediato. Você para de correr para explicar o inexplicável. Você para de tentar convencer o que nunca quis entender. Você começa a escutar melhor. E escutar melhor é uma forma de vitória que quase ninguém percebe. Porque não é só sobre sentir alívio. É sobre mudar de governo interior. A ansiedade governava pela antecipação. A paz governa pela presença. A ansiedade governava pelo excesso de cenário. A paz governa pelo próximo passo. A ansiedade governava pelo pânico do que poderia dar errado. A paz governa pela certeza do que já foi confirmado. Então, o que está acontecendo nesta sexta-feira não é um simples consolo. É uma transferência de governo. A preocupação começa a perder o assento. A confirmação começa a ocupar o centro. E quando isso acontece, você não precisa mais carregar o dia como se ele dependesse apenas da sua força. Eu estou te conduzindo até uma decisão interna que não precisa ser barulhenta para ser real. Você pode continuar fazendo o que precisa ser feito. Você pode continuar cumprindo suas responsabilidades. Mas por dentro, algo vai deixar de apertar do mesmo jeito. Algo vai deixar de obedecer ao pânico. Algo vai deixar de se ajoelhar para a hipótese mais pesada. Se essa confirmação já encontrou o lugar onde você mais precisava dela, escreva I am chosen. Não como desejo, não como tentativa, como confirmação. A mão que escreve isso está apenas assinando o que o céu já reconheceu. Agora deixa a palavra descansar em você. Você não precisa segurá-la com força. Algumas verdades só revelam sua profundidade quando a mão afrouxa. Respire. Deixe cair o que era excesso. Deixe ficar o que é céu. Você é confirmado. Você é sustentado. Você é guardado. Você é conduzido.
Você não está em atraso, você não está esquecido, você não está à margem do que Deus falou. Você está dentro da confirmação. Você está dentro da resposta que amadurece. Você está dentro da promessa que permanece. Você está dentro da mão que não falha. E agora, em todos os lugares, outros corações também estão recebendo essa mesma paz sem anúncio, essa mesma certeza. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.